Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo aí. Hoje a gente vai começar a nossa quarta aula de Direito e Legislação Aplicada. Hoje nós vamos falar sobre formas de Estado, formas de governo e a divisão de poderes aqui no Brasil. Mesmo esquema das outras aulas, slide aparecendo aqui, às vezes eu olhando para baixo para me guiar, tá certo? Forma de Estado é a forma em que o país é moldado, é a forma em que a liderança daquele país é formada. Nós temos 6 tipos de formas de Estado. A primeira que a gente vai falar é sobre a união pessoal. O que é a união pessoal? É uma forma de Estado exclusiva das monarquias. Ela não existe mais hoje em dia, ela ocorre quando o mesmo monarca ocupa o trono de 2 ou mais estados. É uma forma transitória de Estado e hoje em dia não é mais utilizada porque não tinha nenhum benefício político para os estados que participavam, porque eles mantinham a sua soberania, digamos assim, as suas políticas socioeconômicas e não somava nada além de ter o mesmo monarca para vários países diferentes. Eles não perdiam a sua independência quando se juntavam. A segunda forma é a união real, que é bem parecida com a anterior, só muda o fato de que, ao invés de ser uma forma transitória, é uma forma definitiva. Também não é mais utilizada hoje em dia pelos mesmos motivos da anterior, tá? Todos os estados, eles se juntam, mas eles mantêm a sua personalidade interna e externa, então não tem nenhum tipo de utilidade, digamos assim. O terceiro é a união incorporada, que acontece quando 2 ou mais estados se unem para poder formar um. Esse estado novo, ele faz com que aqueles estados se tornem um só. Ele faz com que todos sigam a mesma constituição, basicamente. Só que quando a gente olha para o mapa, cada um ainda vai estar ali no seu lugar. Um exemplo desse tipo de estado é a Grã-Bretanha, que juntou os reinos da Escócia, da Irlanda e da Inglaterra. Ou seja, ainda existem esses 3 países, Escócia, Irlanda e Inglaterra, mas os 3 se fundem como a Grã-Bretanha. Alguns doutrinadores vão discordar dessa forma de Estado porque eles acham que para surgir um novo Estado os outros têm que acabar, mas é uma classificação que existe, então a gente tem que falar dela. A próxima classificação é a de Estado Confederado. O exemplo mais fácil, né, que a gente vai ter de história é dos Estados Confederados lá dos Estados Unidos, quando os países do Sul se uniram e aconteceu a Guerra Civil, aí já é uma aula mais de história. Hoje em dia não é comum, não consegui achar nenhum exemplo de país que tenha o Estado Confederado, então a gente vai pensar que o Estado Confederado acontece por conta da união de vários estados para proteção interna. Ele não retira a soberania de nenhum dos estados, ele apenas assegura a paz, tá certo? Tanto é que quando a gente pensa em Estados Unidos, quem conhece um pouco lá da cultura, sabe que esses países do Sul, mesmo hoje em dia não sendo mais uma unidade, né, de Estado Confederado, eles têm essa parceria, eles têm essa irmandade, que a gente não vê nos outros estados de lá. A quinta classificação é a de Estado Federal, que é a que o Brasil adota. E quase todos os outros também. Todos os estados se unem e deixam o poder nas mãos de uma União Federal. É uma classificação fundamentada em uma Constituição que tem como base a divisão de competências e a distribuição do poder em diferentes níveis de governo. No Estado Federativo, a gente tem 3 polos: o federal, o municipal e o estadual. Cada uma dessas 3 esferas tem a sua autonomia, mas ela está sempre ali idealizando o que é falado pelo âmbito federal. Encerrando, a gente tem o Estado unitário, que alguns nem consideram como forma de Estado, porque é um país que responde apenas a ele mesmo. A autoridade nacional é a única fonte do direito deles. Então, normalmente países muito pequenos não têm a necessidade de fazer esses 3 polos igual o ente federativo. Um exemplo disso é a Irlanda, que ela não tem um governo, são vários ministérios e ali eles conseguem resolver as coisas do país inteiro porque é um país pequeno.
E agora a gente vem com as formas de governo, que são as estruturas adotadas para organizar os elementos do Estado. Quem inicialmente criou essa classificação foi Aristóteles, que trouxe 6 classificações, mas a forma que ele classifica não é muito mais utilizada. A gente usa mais as formas de classificação de Montesquieu e Maquiavel. De qualquer forma, eu trouxe elas aqui em nome para vocês. Tem lá na apostila, quem quiser saber mais sobre cada forma. Mas aí elas são 6, né? Como eu disse, que é a monarquia, a democracia, a oligarquia, a aristocracia, a tirania e a demagogia. Maquiavel vem simplificando bastante, trazendo só apenas 2 classificações. Ele traz a república e o principado. O principado basicamente é o que a gente conhece como monarquia, o príncipe reina. O poder é centralizado nas mãos de um único governante, que vai reinar perante os outros. Nesse modelo, o príncipe exerce a autoridade absoluta. Já a república é uma forma de poder plural. O poder é compartilhado na mão de diferentes grupos, diferentes pessoas. Os cidadãos têm uma participação ativa no governo. E aí vem Montesquieu com a república, a monarquia e o despotismo. A monarquia é aquilo que a gente já conhece, o poder centralizado na mão de uma pessoa só, que tem que seguir as leis fixadas. A diferença aí de Montesquieu é que ele deixa bem claro que um monarca que se preze, ele não vai desrespeitar as leis e não vai mudar elas de forma arbitrária só porque ele teve vontade. Já o despotismo é exatamente o monarca que não segue o bom senso. Ele é o monarca que vai pensar nos benefícios próprios. Ele abusa da sua autoridade e desconsidera o que já estava pré-estabelecido. A república é aquele esquema, o poder reside nas mãos do povo, o poder é compartilhado. Isso que não muda o conceito de filósofo para filósofo não, tá? E falando em Montesquieu, ele traz a divisão de poderes, os famosos 3 poderes aqui do Brasil. O que são esses poderes? Aristóteles já tinha pensado nessa divisão, mas alguns autores iluministas, inclusive Montesquieu, foram quem consolidaram essa teoria. A tripartição de poderes, ela vem para poder quebrar a concentração de poder em apenas uma camada. Ela vem para impedir que o governo se torne uma tirania. Aqui no Brasil a gente tem exatamente isso, 3 poderes independentes e absolutos que não precisam um do outro para poder existir, para poder fazer seus trabalhos, mas que um fiscaliza o outro. Assim, eles não podem ultrapassar limites e nem exceder a sua autoridade. Aqui a gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Rapidinho agora para acabar, o que é o poder executivo? Ele administra. Então, em âmbito federal, a gente tem o presidente. Em âmbito estadual, a gente tem o governador. E em âmbito municipal, a gente tem o prefeito. Além deles, a gente também tem secretários e ministros, mas aí ministros em âmbito federal e secretários em âmbito estadual e municipal. E eles auxiliam o presidente, o governador e o prefeito. Os membros do Poder Executivo têm a função de governar e administrar, tá certo? O Poder Legislativo, ele vem com senador, deputado e vereador. O principal, a função, como o nome já diz, é legislar. O que é legislar? Criar lei. Então, ele propõe leis para o Estado e fiscaliza o Poder Executivo. Ele que garante a transparência e o cumprimento das exigências para os cargos do Poder Executivo. Já o Poder Judiciário, ele interpreta e aplica as leis. Ele media os conflitos, seja entre cidadãos ou entre cidadão e Estado, e ele garante que os direitos e deveres estão sendo cumpridos. O maior representante do Poder Judiciário aqui no Brasil vai ser o STF, Supremo Tribunal Federal, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, quando a gente pensa, o Legislativo legisla, o Judiciário julga, o Executivo executa? Não. O Executivo administra. Os outros vocês podem pensar assim mesmo. Então, agora acabou, gente, essa teoria, essa parte mais histórica. Próxima aula a gente vai falar sobre direitos fundamentais, a gente vai falar sobre direitos sociais, direitos humanos, para entrar no direito do trabalho e efetivamente na matéria do curso de vocês, tá certo? Entre em contato comigo caso vocês tenham alguma dúvida, o e-mail fica aqui embaixo na descrição. E acho que é isso, né? Um beijo e até mais!